Olá, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Bruno Guimarães, advogado, processualista, e hoje trabalharemos sobre os juízos de admissibilidade, né, dos recursos. Primeiramente, a gente tem que diferenciar os requisitos de admissibilidade em duas naturezas: os juízos de admissibilidade procedimentais, né, e o juízo de mérito. Passando de trás para frente, né, o juízo de mérito ele é dividido em erro de julgamento e erro de procedimento. Então, assim que você move, né, propõe, interpõe um recurso, ou opõe, como é o caso dos embargos de declaração, você tem que apontar o erro material ou de procedimento, que é a parte que o órgão, né, o juízo decisor, cometeu. De modo que, depois do julgamento, nós teremos ali a reforma da decisão. Então, vamos supor o seguinte: o juiz, né, ele fala que mesmo a abusividade do encargo contratual não afasta a mora, né, quando, na verdade, a gente tem um tema repetitivo de ordem 28 falando justamente ao contrário. Ou seja, houve um erro de julgamento. Então, portanto, essa decisão sofrerá ali a reforma, ou seja, vai ser substituída. Depois, nós teremos o juízo o erro de procedimento. Quando o procedimento proferido, né, enfim, pelo juízo recorrido, ele viola um dispositivo legal, ou o próprio Código de Processo Civil, situação em que haverá a cassação ou a anulação da decisão. Por exemplo, quando haveria, né, a necessidade de oportunizar a parte sua manifestação, ela assim não aconteceu, houve um cerceamento de defesa, e por isso aquela decisão será cassada ou mesmo anulada. Depois nós teremos os juízos de admissibilidade, que são divididos em juízo de admissibilidade intrínseco e extrínseco. O juízo de admissibilidade extrínseco ele está vinculado à tempestividade, regularidade formal, né, e preparo. Então, tempestividade é bastante sugestivo, né? A regularidade está vinculada ali ao prazo / preclusão temporal, de modo que, por exemplo, o recurso de embargo de declaração ele tem prazo de 5 dias, enquanto os demais recursos, todos eles, têm um prazo de 15 dias. Assim, se o recurso de embargo de declaração for oposto, né, no 6º dia, ele estará fora da tempestividade. Da mesma forma, a regularidade formal. Então, o recurso de embargo de declaração ele exige uma série de requisitos, né? Omissão, contradição, etc, etc. Não havendo cumprimento desses requisitos, né, extrínsecos de admissibilidade, não haverá de se falar mesmo conhecimento do recurso. E por último, né, como último recurso, último juízo de admissibilidade extrínseca, nós temos o preparo recursal. Preparo recursal nada mais é do que a custa judiciária para poder recorrer, né? Então, caso não seja recolhido o preparo, né, o recurso não será conhecido. Ou, caso seja recolhido de forma intempestiva, né, segundo o artigo 1007, parágrafo 4º, haverá a necessidade, né, de recolhimento do preparo recursal em dobro. Então, o juízo extrínseco de admissibilidade são esses três: tempestividade, regularidade formal e preparo recursal. Já os juízos de admissibilidade intrínsecos, temos ali o cabimento, que seria o recurso adequado àquela determinada situação. Então, por exemplo, não é para se propor um recurso de apelação face a uma decisão interlocutória, né? Depois, nós temos a legitimação, ou seja, a parte tem que ser legítima para interpor aquele recurso em si. Esse recursal, que nada mais é do que aquilo que a gente tanto conversou, né, nos últimos vídeos, que basicamente é o seguinte: você tem que ter uma sucumbência, nem que seja mínima, no processo para ter interesse recursal. Do contrário, né, não haveria a possibilidade, né, a parte carece de interesse recursal, de modo que o seu recurso não será conhecido, porque não tem cabimento, né, você recorrer de uma decisão que você ganhou totalmente. Então, o interesse recursal está vinculado, né, estritamente vinculado à questão de êxito ou não, né, no processo judicial. E por último, né, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente. O que acontece? Né? Esses juízos, né, eles têm que estar tanto de admissibilidade prévia quanto o de mérito, eles têm que estar muito bem demonstrados, né, no recurso, sob risco, né, do mesmo recurso, né, desse meio de impugnação da decisão judicial, não ser sequer conhecido. O não conhecimento do recurso leva ao quê? Que ele não seja sequer analisado pelo tribunal. Geralmente, os requisitos de admissibilidade são executados pelo relator, né, que vai ver aquela matéria lá, ver, preenche com os requisitos de admissibilidade ou não. Aí é onde vai falar assim, se preenche, leva para a turma julgar, se não preenche, né, não conhece do recurso.
Já o não provimento, né? Ou seja, tu cumpriste com todos os requisitos de admissibilidade, sejam os formais, sejam os de mérito. Cumprindo com os requisitos de admissibilidade, né, ele será sujeitado, né, a julgamento, podendo ser provido ou não provido. Então, o não conhecimento tem relação com o recurso ser analisado ou não ser analisado, né? Ou seja, o conhecimento leva a que ele seja analisado pela corte, podendo ser provido ou não provido, e o não provimento é aquele recurso que foi conhecido obrigatoriamente, porém, segundo o órgão revisor, né, ele não merece ser provido, ou seja, a decisão recorrida ela não será reformada ou modificada. Então, basicamente, esses são alguns pré-requisitos de admissibilidade, né, intrínsecos e extrínsecos, e também trabalhamos nesse vídeo o juízo de mérito, né, onde está vinculado ali o erro de procedimento / julgamento. Por hoje é só, a gente fica por aqui, e provavelmente no próximo vídeo falaremos, né, sobre alguns fundamentos dos recursos, ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo, a gente fica por aqui, qualquer dúvida deixe nos comentários. Um abraço, tchau, tchau.